Perfeito. Caio, eu vou trazer aqui, inclusive, o Marco Saravalli. Ele tem uma pergunta para você. Vou deixar porque ele disse que era só uma pergunta, tá? Seu Marco Saravalli. É uma pergunta, mas que envolve, eu acho que mais de alguns anos aí, décadas de economia, de finanças. Bom dia, Caio, tudo bom? E aí, meu caro, tudo bem? Pode mandar, tudo ótimo. Ô, Caio, até tá falando aqui anteriormente, falando um pouquinho sobre a regra de Taylor, né? A gente não vai ter aqui tempo suficiente para explicar, acho que é melhor fazer o MBA do time do Terraço, né, para entrar em detalhes. Mas se você conseguisse explicar, até porque qual que foi o que eu estava discutindo, que talvez seja a discussão lá em Jackson Hole, nesses próximos 2 dias. Pô, será que continua funcionando as mesmas teorias que a gente sabia que vinha funcionando durante 10, 20, 30, 40 anos, né? E chega uma hora e fala assim, pô, será que continua funcionando? Porque se eu usar uma regrinha simples, esses juros já deveria estar, olhando para as últimas crises de inflação, né, não são tão comuns assim nos Estados Unidos, a gente já deveria estar em juros de 8, 9% talvez, né? Olhando para essa condição. Então, essa provocação que eu queria falar para você, unindo um pouco a academia, um pouco esse encontro que vai acontecer, um pouco a prática, né? Será que vamos ter, na teoria, deveríamos ir para os juros a 6, 7, 8%? Praticamente não existe essa possibilidade, enfim, olhar todos esses fatores e um pouco da academia também, né? Como é que a academia está se revirando nesse momento, né? Na verdade, para vocês que nos acompanham, vocês não sabem que é a regra de Taylor, o mais importante de você saber dessa regra é o seguinte: os juros, eles reagem à inflação, eles acompanham a inflação. O que significa isso? O juro está num certo patamar, significa que os níveis de preços, que a inflação, está permitindo que aquilo aconteça. Por exemplo, jogar aqui para o Brasil, taxa de juros Selic em 13,75%, e a inflação aí rodando, deve terminar o período a 7, abaixo de 7, alguns dizem que até rumando aí para 6, por uma forte edição que a gente observou no curto prazo. Isso significa que, se a inflação for convergindo porque a gente acredita que seja a meta, e a meta está em torno, para esse ano é 3,25%, para o ano que vem é 3%, se a gente acreditar, se na prática isso, né, se convergir na inflação, que os preços estão convergindo para essa meta, isso significa que os juros podem começar a cair e dar esse intervalo. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente verifica que os núcleos da inflação e que a inflação como um todo está avançando, está divergindo da meta e subindo muito, aí os juros têm que subir. Essa é a maior importância sobre a regra de Taylor. E eu acredito que agora, Saravalli, a complicação do curto prazo é que existem 2 grandes grupos de fatores que você pode observar dentro dessa inflação. E a dificuldade, não aqui no Brasil, porque a gente já está muito próximo do fim do nosso ciclo de aperto monetário, talvez até já chegamos nele, mas a grande dificuldade lá fora está em definir o que são fatores que podem ser afetados via juros, né, que seriam os fatores de demanda, que você aumenta o custo do dinheiro, você torna mais caro, as pessoas fazem menos transações e a inflação começa a se reduzir. Basicamente é esse o resumo do caminho. E o que não estaria ligado a juros. Por exemplo, se a gente for jogar para o caso europeu, guerra na Ucrânia, redução ali de insumos agrícolas, redução de safras, redução de dificuldade ali no acesso ao gás, que é bastante utilizado, ali, principalmente numa potência industrial que é a Alemanha, e assim vai. Esse tipo de fator, você pode colocar os juros em 500%, que não vai alterar em absolutamente nada. Não vai alterar a boa vontade, para usar um grande eufemismo, do Putin em liberar o gás, não ficar fazendo manutenção programada. Eu nunca vi tanta manutenção programada em duto de gás na minha vida, mas enfim, não vai alterar os ânimos geopolíticos, por exemplo. Agora, existem muitas coisas que indicam que os juros deveriam continuar subindo. Tanto é que até um ponto, Saravalli, você falou desse ponto da regra de Taylor. Um dado que é interessante que as pessoas saibam é o seguinte: desde 1970, todas as vezes que o Fed decidiu subir os juros, porque estava passando por algum surto inflacionário, alguma coisa do tipo, alguma crise inflacionária, essa subida de juros só parou quando ela superou a inflação para 12 meses do corrente período. E se a gente for olhar isso, beleza,
A inflação, muito provavelmente, essa é uma discussão que está acontecendo em Jackson Hole, a inflação, muito provavelmente a gente já viu o pico dela passar, talvez tenha sido aqueles 9,1%, só que assim, ela continua em 8,5%, ela continua muito elevada, o centro ali da inflação continua também bastante elevado, e a taxa de juros está na faixa 2,25% a 2,5%. Então, quer dizer, ela vai a 4%, ela vai a 6%, muito provavelmente ela não vai subir tanto assim. Só que o que precisa ficar claro é que a maior dificuldade agora não é se ela vai subir muito até onde ela vai, mas por quanto tempo ela vai ficar num patamar que é acima do que muita gente está esperando. Tem muita expectativa, principalmente no setor de tecnologia, né, que é um setor bastante inovador, mas que distribui seus resultados ao longo de um espaço grande de tempo. Então, quer dizer, ele é muito sensível à taxa de descontos. Se o juro subir muito, ele desconta muito do valuation. Tem muito setor hoje no mundo inteiro, focando agora nos Estados Unidos, que está levando em consideração que os juros vão voltar muito rapidamente. E digo de novo, a expectativa mais baixa, assim, ó, nossa, no melhor cenário possível, é que os juros voltem no intervalo relevante de tempo, ou seja, de 2023 em diante, 2024, 2025, que os juros voltem para 2. A gente está em 2,25. Então, assim, ó, e inclusive até por motivos diferentes, mas essa é uma preocupação que eu acho que está sendo muito pouco observado pelo mercado, aqui no Brasil também. Não é o quanto a Selic ainda vai adiante, provavelmente ela nem vai mais adiante. Se a gente for olhar ali, a expectativa do Fox é que ela fique em 13,75, talvez vá para 14, 14,25, sei lá. Mas o problema é o quanto tempo ela vai ficar acima de um patamar que desincentive negócios, desincentive outros investimentos, desincentive inovação. E por todo esse discurso que eu estou fazendo, eu não estou dizendo que o Banco Central tem que entrar e baixar juros na canetada não, tá, pessoal? Só estou dizendo que essa prudência com os níveis de preço, ela demanda mais cuidado do que a gente tem observado. Mesmo, e uma outra coisa muito importante, Banco Central nenhum age sozinho, Banco Central nenhum faz mágica se agir sozinho. Se o governo, e qualquer que seja o governo, e seja aqui ou seja fora, continuar soltando incentivos que movimentam a economia e fazem com que ela continue aquecida, você pode fazer o que você quiser com os juros que essa economia vai continuar sofrendo. E os impactos da inflação, eles batem em todo lugar. Eles começam, se por um lado, né, a discussão nos Estados Unidos, pelo menos até 2 trimestres atrás, era qual o pricing power, o quanto as empresas conseguiriam repassar a inflação aos seus consumidores, hoje a discussão já é muito mais focada no demand destruction, que é o famoso o quanto esse avanço nos preços tem diminuído. E para não ficar no grego, só voltando para esse ponto do mercado imobiliário. Em Hamptons, um ano atrás, todo mês que você fosse olhar, estava 100, 200 mil dólares mais caro um imóvel. E agora, esses imóveis estão reduzindo aí na casa de 500 mil dólares. Entendeu? O que significa isso na prática? Que o preço subiu muito além das capacidades, mesmo em renda elevada. Inflação é um fenômeno bastante democrático. Às vezes a gente pensa, mas a inflação vai estar só nos consumíveis e tudo mais, isso afeta mais a pessoa que tem uma renda inferior e tudo mais, mas isso não é verdadeiro. A inflação, quando ela é persistente, ela afeta quem contrata e quem emprega. Ela afeta a grande empresa e a pequena empresa. Ela afeta o cara que compra no atacado e o cara que compra no varejo. Então a gente não pode esquecer, não lidar com a inflação da maneira correta faz com que os juros tenham que ficar mais altos por mais tempo do que se desejava. E se eles vão seguir, de fato, a regra de Taylor ou não, são outros 500. Inclusive, uma última curiosidade. Antes do Powell assumir como presidente do Fed, uma pessoa que estava sendo cotada para assumir era justamente o Taylor. Ia ser muito interessante o Taylor lidando com a regra de Taylor na realidade. Caio.